Na lateral direita, surgiu a especulação de que Mateu Del Blanco, que pertence à União Santa Fé, interessaria. O jornal Olé da Argentina chegou a tratar essa notícia como importante, dizendo que Corinthians e Red Bull Bragantino estariam em negociações. Consultei uma fonte corintiana que garantiu que esse nome não faz parte dos planos. Em relação a volantes, Corinthians segue buscando alguém que possa suprir a ausência do Maicon. Alisson no São Paulo está praticamente descartado. O Tricolor não quer fazer negócio com o Corinthians. Alan do Flamengo é uma possibilidade. O Corinthians já apresentou uma proposta de empréstimo. O Flamengo não tem pressa para resolver essa questão. Surgiu também o nome do Matheus Pereira, volante que pertence ao Fortaleza, foi recentemente comprado pelo Lion. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo. O Fortaleza só aceita vendê-lo. Que vai buscar, que vai caber mais preocupações para o Corinthians é a busca por atacantes, que são sempre mais caros. E o Timão precisa de velocistas no plural, a ideia é contratar pelo menos 2. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Pedro Raul deve ficar para o Campeonato Paulista, segundo Marcelo Paz. Pedro Raul vai ter oportunidade de jogar e ganhar alguns minutos nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Já Héctor Hernandes e Alex Santana vão treinar parte, não fazem parte dos planos. Severino Costa com like 27. É verdade que o Corinthians entrou em negociações por Alan, mas foi o empresário dele que já não está fechado com o São Paulo. Vamos lá. O Corinthians está atrás de um volante, especialmente depois de perder o Maicon, né? Natural. E aí, só para explicar, a saída do Maicon passa muito por uma questão financeira. O Maicon custava no ano passado R$ 1.200.000 por mês. E esse salário alto tinha a ver com o fato dele ser jogador do Shakhtar e tal. No fim do ano, houve uma mudança nessa história, porque o Shakhtar abriu mão do Maicon e o Maicon precisou se adequar a uma realidade brasileira. O Corinthians ofereceu 700 mil mensais, o Atlético com luvas, até porque não estava precisando gastar para comprar o jogador, ofereceu R$ 1 milhão mensais. E aí o acordo se deu com o Atlético, não dá para dizer que houve muita tristeza no Corinthians, exceção ao Dorival. O Dorival queria muito a manutenção do Maicon, os dirigentes entendiam que o Maicon tinha um preço, um custo-benefício duvidoso, porque é um cara que se machucou bastante, embora tenha terminado a temporada em alta, né? Vamos lá. O Corinthians está em busca de um volante, alguém que exerça a função do Maicon. O primeiro nome pensado pelo Dorival Júnior foi do Alisson, que pertence ao São Paulo. Vocês vão lembrar que quando o Dorival chega ao São Paulo, o Alisson estava meio encostado, sem tanto espaço, como meio atacante. E o Dorival traz o Alisson para jogar de volante e o futebol do Alisson cresce muito. O Dorival vai embora do São Paulo e o Alisson acaba perdendo um pouquinho de espaço. Tá? Por isso, o Corinthians procurou e tentou a contratação do atleta. O São Paulo falou, vocês vão pagar dinheiro? Não, não temos dinheiro. Então vamos tentar fazer uma troca. Foi aí que a coisa deu uma degringolada, o São Paulo cogitou, sugeriu, pediu a contratação ou a inclusão do Ranieri no negócio, e para o São Paulo, para o Corinthians não faz sentido essa troca, tá? Então é basicamente assim que está funcionando. O Corinthians busca... E aí que entra o Alan, né? Sem acordo com o Alisson, o Corinthians começa a pensar em outras alternativas e nas últimas horas entrou em contato com os representantes do Alan. O Alan pertence ao Flamengo, já aceitou a proposta do São Paulo, mas de nada vai ter, não há efeito nenhum se acertar com o São Paulo se não houver o aval do Flamengo, tá? E o Flamengo ainda não deu aval para o São Paulo. O Flamengo quer a contratação do Marcos Antônio, e esse é um fator complicador. O São Paulo não quer vender o Marcos Antônio. Então, o Flamengo meio condicionou, até te libero o Alan, a gente chega a um acordo, mas eu preciso que você aceite que a gente faça uma negociação com o Marcos Antônio. E é nesse contexto que o Corinthians entra na parada pela contratação do jogador, tá bom? Fernando Nepomuceno, boa noite, Nicola. O Depay vai cumprir o contrato com o Corinthians. Lembra de uma conversa que você viu de um dirigente do PSV que quando acabar o contrato, o Depay, o PSV tinha interesse no atleta? Será? William, é assim, ó, por que o Depay não sai, o Memphis, né, ele gosta que chame de Memphis, por que o Memphis não sai agora em janeiro? Primeiro porque o foco total dele em 2026 é a Copa do Mundo. E ele sabe que qualquer mudança para outro país, para outra cultura, para outro futebol, pode acabar prejudicando. No Corinthians ele já conhece tudo, já está super ambientado, esquematizado, dá para dizer que ele gosta da vida por aqui, tem os parceiros dele, é super elogiado e mais do que isso, muito bem pago, 6 milhões de reais por mês. Ele dificilmente vai encontrar nessa janela da metade da temporada no velho continente, alguém disposto a pagar esses 6 milhões de reais mensais. O que vai acontecer? No final do contrato, pouquinho antes da Copa, o Corinthians não vai procurar para renovar.
tenho certeza, os homens do futebol, a diretoria, os caras entendem que o custo-benefício do Memphis é muito ruim. E aí ele vai estar livre para fechar com o PSV ou com quem bem quiser, tá bom? Elias Policarpo, bonito nome. Matheus Del Blanco no Corinthians, obrigado. Cara, nunca ouvi falar sobre Matheus Del Blanco, nunca. Deixa eu até pesquisar para saber a existência desse cara, para depois mandar para o pessoal do Corinthians, né? Achei aqui quem é Matheus Del Blanco. Matheus Del Blanco, lateral esquerdo, ala, argentino de 22 anos, é muito bem avaliado no Corinthians e Red Bull Bragantino. O jovem vem de uma ótima temporada atuando pelo União Santa Fé. Tem contrato até 2028 e valor de mercado de 2,5 milhões de euros. Essa explicação é do Olheiro Sudaca, tá? E aí o jornal o Diário Olé, lá da Argentina, é quem informa que Bragantino e Corinthians têm a intenção de contratar o Matheus Del Blanco. Vou printar essa mensagem e vou repassar para uma fonte corintiana. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. Achei caro esse valor de 2,5 milhões de dólares por um lateral esquerdo. Se ainda fosse um lateral direito, que é prioridade no Corinthians. Enfim, o Angeleri não tem seu futuro garantido. Daniel Lanchinho disse que o like foi dado. Deixa eu ver se mais alguém é 688. Melhorou. Se a diretoria do Timão quer reduzir 5 milhões na folha, aí é uma lista de possíveis saídas. Donelli ganha pouco. Kaká, difícil encontrar interessados. Félix Torres está a caminho do Internacional. Hugo, ganha na casa dos 100 mil. Charles, Maicon, a economia com Maicon gira na casa de R$1 milhão por mês, tá? Héctor Hernandes, falta clube para contratá-lo. Romero já foi embora. Thales Magno já foi embora. O Yuri Alberto, deixa eu contar uma sobre o Yuri. Acho que foi o Benjamin Bach, o primeiro a contar que a Lazio fez proposta. A oferta foi de 22 milhões de euros. A gente precisa sempre lembrar que o Corinthians é dono de só 50% dos direitos econômicos, ou seja, uma oferta de 22 milhões de euros renderia ao Corinthians só 11 milhões. Com um detalhe, dos 50% que o Corinthians é dono, 10% precisam ser pagos repassados para o André Cury, ou seja, o Timão tem 40% do Félix Torres, não, do Yuri Alberto. E aí a resposta que o Corinthians deu para a Lazio foi, vocês querem, né? Se vocês fizerem uma oferta de 22 milhões de euros só na nossa parte, de 40% sai negócio. E o Corinthians, o Alan do Flamengo chegou com o Corinthians, não é que chegou, há uma negociação em estágio inicial, tá? Há um interesse do Corinthians. Corinthians e Flamengo já fizeram alguns negócios, especialmente na época do Fabinho Soldado, né? Há muito tempo a gente só traz notícia ruim do Corinthians, mas de uns dias para cá a agenda mudou completamente. O Corinthians está livre para registrar atletas, tá? Nas últimas horas, a FIFA retirou o transfer ban. Eram 5 meses com proibição de inscrição de atletas. O Corinthians conseguiu pagar nos últimos dias 40 milhões de reais ao Matias Rojas, 41 milhões de reais ao Santos Laguna e pagou com uma semana de antecedência a terceira parcela de um acordo na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então, 40 mais 40, 80, mais 7... Cara, foram quase 90 milhões de reais gastos nos últimos dias com dívidas. A partir de agora, o Corinthians está liberado para buscar reforços. O Gabriel Paulista está contratado, vínculo de 2 anos. O Santiago Arias, lateral direito que estava no Bahia, é uma possibilidade, ele está livre no mercado. Há uma especulação grande em relação ao Mandaca, que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians, é de que o Mandaca faz parte de uma segunda lista. Se as prioridades não chegarem, aí o Mandaca acaba se tornando opção. Por primeira lista, acho que dá para entender o Alisson do São Paulo e também o Alan do Flamengo. Próxima pergunta do Superchat. E Talisca no Corinthians, 51 Enfim, o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até junho. Ou seja, ele já está apto a assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O que se especula é de que ele volta para o Brasil na metade do ano, mas ninguém até agora conseguiu fechar esse acordo com ele. Acho um baita reforço, tenho a impressão de que ele seria titular absoluto. Antes no Corinthians, quero contar que o Timão rejeitou proposta da Lazio por Yuri Alberto e que tem interesse na contratação de Alan, que pertence ao Flamengo e negocia há semanas com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre Yuri Alberto. A Lazio, nas últimas, enviou uma proposta de 22 milhões de euros. A oferta foi considerada extremamente ruim para o Corinthians, que detém apenas 50% dos direitos econômicos. Pior,
O Timão ainda se acertou com o empresário do Yuri Alberto, o André Cury, para o repasse de 10%. Ou seja, na prática, o Corinthians vai ficar com apenas 40% do valor de uma futura venda do atacante. Nesse cenário, só haverá negócio com a Lazio se a equipe italiana sugerir os 22 milhões de euros apenas pela parte do Corinthians, o que torna a situação inviável. Não dá para imaginar que a Lazio estava disposta a pagar 22 milhões de euros por 100% de um atleta e vai voltar com uma oferta de 22 milhões de euros por apenas 40% desse mesmo jogador. O Corinthians pretende negociar o Yuri Alberto. Isso deve acontecer na metade do ano ou, quem sabe, no fim da temporada de 2026. Só para completar, contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!